Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 69. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me rodeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de resistir, de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam. Ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecidos aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste às correntes das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhe diante deles em laço e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhe vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhe iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio.
E louvarei em cânticos o nome de Deus. Exaltá-lo-ei com ação de graça. Será isso muito agradável, muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviverá, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, e os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Glória a Deus. Um salmo de lamentação. Um salmo que manifesta um certo tom de inocência em alguns fatos. Um sofrimento emocional, espiritual. O sofrimento de um rei em situação em que ele próprio se via sem solução, se via fora do controle da situação, se via sem forças, já havera clamado tanto ao seu Deus, mas não via a solução. E nesse salmo, ele começa clamando: salva-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Isso aqui mostra um desespero de alguém que está submerso em problemas, em um problema seríssimo e gravíssimo. E ele diz no verso 2: eu afundo em profundo lamaçal, onde não há como ficar em pé. Eu estou em águas profundas, onde as inundações me transbordam. Ele está sucumbido no meio de um problema, no meio da perseguição, no meio do terror, do desespero. E ele diz no verso 3: eu estou cansado do meu choro, a minha garganta está seca, os meus olhos falham enquanto eu espero por meu Deus. Quantas e quantas vezes nos encontramos dessa forma? Muitas vezes já recebemos de Deus tantas bênçãos, mas diante de um problema, de uma adversidade que nos sobrevém, nos encontramos atolados no problema e clamamos, oramos, choramos. Pedimos a Deus uma resposta, pedimos uma solução, pedimos que Ele nos mostre como sair daquelas amarras do lamaçal do problema. A gente quer sair, não consegue, não sabe como. E aqui o salmista, ele fala que ele já está cansado, ou seja, ele já está sem força. E nós muitas vezes nos encontramos assim, sem forças. Mas ele diz aqui no verso 5: ó Deus, tu conheces a minha tolice, os meus pecados não se escondem de ti. Ele aqui vem com o reconhecimento. O título do salmo, na versão Almeida, revista e corrigida, diz O Lamento do Messias. Então, aqui esse salmo traz referências realmente que fazem alusão a muitos dos acontecimentos dos últimos dias de Jesus. Porém, trata-se de algo aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E Davi refere-se aqui a um sofrimento de Davi. Imediatamente nós vemos que é uma fala de Davi. Mas algumas partes do salmo levam ao significado para Jesus. Porém, ele aqui fala sobre pecado. Jesus, ao contrário, não relata ter cometido pecado.
é um homem totalmente que conseguiu viver na vida humana com a natureza divina. Então, nós vemos aqui no verso 8: eu me tornei estranho para os meus irmãos e um estrangeiro aos filhos da minha mãe. A gente sabe que quando Jesus estava ali naquele sofrimento, pregado na cruz, aquela multidão que o ovacionava, aquela multidão que o seguia, aquela multidão que presenciou os milagres e que muitos deles lançavam-se aos seus pés, não estavam mais ali. E os que estavam tomavam o outro lado, a posição do outro lado. Nisso nós podemos ver aqui no Novo Testamento, em Romanos 15:3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Isso a gente vê no verso, deixa eu ver aqui, no verso 9, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Muitas vezes, nós, por sermos praticantes de uma certa igreja, ou seja, de uma religião do cristianismo, por viver uma vida diferente, por tentar acertar o alvo, por ter comportamentos totalmente diversos, diferente dos da sociedade, nós muitas vezes somos afrontados. Mas a gente pode ter o exemplo de Jesus. Ele venceu, ele foi ali humilhado pela morte, derrotado aos olhos daqueles que não o entendiam, mas ele partiu da morte para a vida, trazendo a vitória. Então ele diz: quando eu chorei e castiguei a minha alma com jejum, aquilo foi para minha vergonha. Isso aqui é o verso 10. Aí a gente já vê que aqui já é a parte de Davi, mas ele diz aqui, depois de toda essa lamentação, ele diz aqui no verso 13: mas quanto a mim, minha oração a ti, ó Senhor, em um tempo aceitável, ó Deus, na multidão da tua misericórdia, ouve-me na verdade da tua salvação. Ou seja, no tempo aceitável, no tempo da aflição, ele clamou, ele fez oração. Ele não desistiu, mesmo quando veio aquele cansaço, mesmo quando veio o desespero, mesmo quando veio a falta de esperança, quando as esperanças, não veio a falta, mas a esperança escorregava ali. Ele conseguiu buscar a sua alma para clamar, lembrando-se do Deus da sua salvação, que em Deus há a multidão das misericórdias. E ele disse no verso 14: liberta-me do lamaçal e não me deixe afundar. Seja eu liberto dos que me odeiam e tirado das águas profundas. O 15 ele diz: não deixe a enchente das águas me transbordar, nem deixe o profundo que me engula, e não deixe que a cova feche sobre mim. Mas a gente deve lembrar que o próprio salmista, no Salmo 23, ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, até ali a tua mão estará comigo. O Senhor me livrará, pois Ele está comigo. Louvado seja Deus. E ele disse no verso 16: ouve-me, ó Senhor, pois tua benignidade é boa. Volta-te para mim segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. São infinitas as misericórdias de Deus. Uma hora ele vai chegar com a solução. Não vamos desanimar. Ele disse no 18: aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos.
E no verso 19 ele diz: Tu conheceste a minha reprovação, a minha vergonha, a minha desonra. Meus adversários estão todos diante de mim. Nessa parte ele fala dos seus pecados, dos seus escorregões, né, das suas falhas, daquilo que ele foi reprovado diante de Deus. Nisso não se aplica Jesus, o Messias, porque ele não tem pecado. Mas nós, quantas vezes, a Bíblia diz lá em Apocalipse que o adversário, ele nos acusa diretamente e continuamente, dia e noite, diante de Deus, assim como ele foi com Jó. Nós vemos que Jó tinha uma vida próspera, uma vida irrepreensível. Ele era um sacerdote, ele sacrificava holocaustos, ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos que sempre se ajuntavam a festejar, e ele certamente imaginava: os meus filhos podem ter feito algo que desagradou a Deus e eu vou sacrificar por eles. Jó tinha uma vida de retidão, temente a Deus, próspero, abençoado por Deus imensamente. E o diabo, numa das reuniões de Deus, e estava ele lá, e perguntou Deus a ele: O que fazes aqui? De onde vens? E ele dizia: Vim de rodear a terra e passear por ela. E começava a falar sobre Jó, que Deus falara: Viste meu servo Jó? Um servo bom de ser observado. E ele começou a dizer: Também tu deste a ele muitos bens, saúde, filhos, muita prosperidade, né? Então, se tirares isso dele, ele vai blasfemar contra ti. E Deus deu permissão a ele para que fizesse o estrago lá. Mas a gente conhece a história, vê que Jó lamentou até o dia de ter nascido, mas ele não blasfemou contra Deus, porque ele disse: Eu aceitei o bem de Deus, como não aceitaria também o mal? Então ele recebia tudo como sendo de Deus, porque ainda que fosse o mal, mas confiar em Deus sempre. Jó disse: Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Porque ele sabia que Deus é a fonte da vida, que dando-lhe a vida, passando ele pelo que passasse, ainda na morte, Deus o tomaria para si. Porque foi ele que nos deu o fôlego da vida, é ele que tem o controle da nossa vida. Portanto, não importam as circunstâncias, não importam as dores, porque as aflições podem ser consequência das nossas escolhas. No caso de Jó, a gente vê que não era a consequência, mas foi a aprovação, e ele foi aprovado no final, porque Deus restituiu a ele seus bens, restituiu a ele a saúde, restituiu a ele a sua honra. Louvado seja Deus! E quando seus amigos quiseram acusar-lhe, perguntando: Já oramos tanto por ti, já sacrificamos, já jejuamos, e nada de bom acontece, você continua indo de mal a pior? Se tu pecaste contra Deus, confessa o teu pecado. Mas quando eles viram que Deus veio ao encontro de Jó, eles vieram pedir misericórdia, e Deus disse a eles que procurasse a Jó, porque era por ele orar, por ele interceder, por ele sacrificar um holocausto por eles, é que Deus o ouviria. Então, a gente vê que naquela situação não foi consequência, mas nós vimos na parte de Davi que ele pecou, ele recebeu de Deus a misericórdia, ele recebeu de Deus o perdão, mas a consequência veio, ele pagou consequências. Louvado seja Deus. Mas na parte de Jesus, Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus padeceu por mim e por você. Nesse ponto a gente entende, não foi por pecado, mas sim por uma boa causa. Eu não sei o sofrimento que você está passando, eu não sei por onde você está enfrentando um lamaçal de dificuldades, uma luta, uma doença, seja lá qual for o problema, mas eu quero dizer para você que para tudo debaixo do sol, como diz Eclesiastes 3, há um tempo e um propósito para todas as coisas.
Nós temos que tirar lições de tudo aquilo que passamos, porque todos temos uma missão aqui na terra. Então, que Deus nos abençoe e aplique esses versículos na nossa mente. Para encerrar, nós vemos aqui, a partir do verso 30, ele diz: eu louvarei o nome de Deus com uma canção e o magnificarei com ações de graça. Isso também agradará ao Senhor mais do que um boi ou um boi castrado, mais do que um boi ou um boi castrado que tem chifres e cascos. Os humildes verão isto e se alegrarão, e o vosso coração viverá, pois por buscardes a Deus. Nós vemos aqui que o sacrifício que Deus quer que nós entreguemos a Ele não é um animal, não é um ritual, nada disso. É um coração sincero, é um louvor de adoração pelo reconhecimento da soberania dele, que Ele é Deus acima de todas as coisas, que Ele tem todo o poder, que tudo está no seu controle e que Ele está conosco nas nossas vidas. E Ele diz: os humildes verão isto e se alegrarão, e o vosso coração viverá por buscardes a Deus. Você não perde por buscar a Deus. Não desista de buscar a Deus. Não deixe se desfalecer. Continue buscando. Que o 33 ele diz: pois o Senhor ouve os pobres e não despreza os seus prisioneiros. Louvem o céu, a terra, o mar, os mares e cada coisa que nele se move, pois Deus salvará a Sião. Louvado seja Deus. Deus, ele está pronto a nos livrar. Tudo deve louvar, tudo que se move, o céu, a terra, os mares, a natureza, os animais, todos louvam a Deus. E nós não é diferente. Nós precisamos louvar a Deus. Consiga louvar a Deus em meio à dificuldade, porque isso vai chegar até a Ele como sacrifício vivo, um sacrifício de adoração, um sacrifício de um coração sincero, de um coração que reconhece que Ele é Senhor acima de todas as coisas e que Ele é soberano e que Ele reina na sua vida. Que Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração. Força, coragem e confiança nesse Deus maravilhoso.